A Laura no livro, ela é muito chata e ela é odiada por muitas pessoas, mesmo não tendo desenvolvimento nenhum dela. E aqui na série, com um episódio, ela já é muito mais profunda e muito mais interessante do que ela jamais vai ser no livro. Olá pessoas, eu sou o Arthur e o quarto episódio da primeira temporada de American Gods, Get Gone, talvez seja o mais tradicional em questão de estrutura, mas isso não quer dizer que ele seja menos importante ou menos foda que os outros. Antes de comentar sobre o episódio em si, se é seu primeiro vídeo aqui no canal, se inscreva no botãozinho vermelho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou do episódio, caso você já tenha assistido. E o episódio passado não chegou a 1000 views, então eu não vou pedir para que esse chegue a 1000. Mas se você curtir, compartilha com seus amigos, bota em grupo de American Gods. Vamos fazer mais pessoas assistirem esses vídeos dessa série que eu tô fazendo, porque eu tô vendo que tem uma galera que tá acompanhando e tá gostando. Então, bora ajudar a compartilhar esse vídeo. Esse quarto episódio, ele é totalmente inédito, seja para quem está assistindo a série, obviamente, quanto para quem já leu o livro, já que esse enxerto, essa parte anterior da história da Laura, não existe no livro. E era uma coisa que já havia sido dita antes mesmo da série ser lançada, que é ter um material inédito, um conteúdo exclusivo, tanto para quem está assistindo, quanto para quem já leu o livro, que ia ser surpreendido com isso. Uma outra coisa que foi dita é que as personagens femininas iam ser desenvolvidas aqui, já que nos livros elas porcamente são desenvolvidas. Eu diria que elas são tipo apresentadas e fica meio que nisso. E esse quarto episódio já deu pra ver que essa vai ser uma escolha extremamente acertada, e a gente já consegue ver um deslumbre disso na figura da Laura. Ao contrário dos episódios anteriores, que começavam com um Coming to America ou um Somewhere in America, esse quarto episódio brinca com a nossa expectativa em relação a isso, porque a gente vai assistir achando que vai começar com alguma coisa dessa. Eles mostram um lugar egípcio, passa uma mulher fantasiada de egípcia na frente da câmera, só que aí a gente descobre que na verdade trata-se de um cassino, que é justamente onde a Laura trabalha, e ali ela conhece o Shadow pela primeira vez. Ele tenta aplicar um golpe nela lá no 21, tentar roubar, ela dá uma chamada nele e fala, ó, melhor você ir embora, que não sei o que, não sei o que. Aí ele vai embora, e a partir daí os dois meio que começam um relacionamento, onde ele passa a gostar dela, mas ela não necessariamente gosta dele com a mesma intensidade. Is this your first time trying to rob a casino? A casino? Yeah. You're really not very good at it. Esse episódio, ele desenvolve a Laura como uma pessoa entediada com a vida, que não tem um propósito, ela se sente presa dentro dessa vida dela. Eu diria até que em certo nível ela tem uma certa depressão por estar presa dentro dessa vida monótona que não apresenta nada de novo pra ela. E ela tem essa questão de tentar se matar naquela hot tub, naquela banheira dela. E aí quando ela encontra o Shadow, que ela conhece o Shadow, que ele acaba meio que sendo um bad boy, é um elemento novo na vida dela, é um elemento perigoso, que ela meio que sente um afeto. Você chega a perceber isso quando os dois vão transar pela primeira vez, que ele tenta ser uma pessoa toda carinhosa com a Laura, e ela tenta provocar ele, instigar ele tipo, fica mais duro com ela, e aí ela gosta disso. E ao longo do episódio, que o Shadow vai aceitando essa vida mais homemade, mais caseira com a Laura, ele vai se tornando um bom moço, ela vai perdendo o interesse que inicialmente ela tinha por ele, justamente por estar voltando para essa vida monótona da qual ela já fazia parte. E eu disse a cena do sexo anteriormente, e aí a gente retorna nessa questão do sexo entre os dois, que quando ele passa a fazer o sexo mais carinhoso com ela, ela já não liga mais como ela ligava anteriormente. E isso é algo que vai sendo pontuado ao longo de todo episódio em relação à personagem. Ela sempre está buscando alguma coisa extra aquela vida que ela tem, e quando tudo acaba caindo meio que numa rotina pra ela, ela perde o interesse por isso. O Shadow, que era o bad boy, era aquele cara perigoso que ela via com olhos legais, não sei o que, logo em seguida ela passa a chamá-lo de puppy, que a gente, quem lê o livro, até via como algo carinhoso, e no começo da série até a gente consegue pensar por esse lado, mas aí depois que a gente tem essa história dela com ele pregressa, você vê que esse apelido acaba sendo meio que pejorativo, porque ele era o animal selvagem que acabou sendo domado e virou o cachorrinho. That was fun, puppy.
Não que eu não veja que a Laura não gosta do Shadow, eu acho que ela gosta, só que não na mesma intensidade que ele gosta dela, ele a ama. E aí dentro disso, dessa questão de cair dentro da rotina de novo, ela decide roubar o cassino, que foi a ideia, a primeira ideia que o Shadow deu quando ele conheceu ela. E aí isso dá errado, ele acaba sendo preso e a Laura diz que vai esperar ele. Só que a gente percebe que talvez não fosse o que ela quisesse de fato dizer, já que mais pra frente no episódio ela justamente fala sobre isso, e aí quando ela tá sozinha, ela se vê numa chance de poder fazer uma coisa diferente da vida, ter uma liberdade que o Shadow meio que tirava dela, ela começa a ter um caso com o Rob, que é justamente o melhor amigo do Shadow e é casado com a melhor amiga da Laura. E aí esse relacionamento deles, que era uma coisa que tinha um ar de perigoso novamente pra Laura, de fugir do comum, dessa vida monótona dela, dessa rotina, acaba caindo na rotina, ela novamente se vê presa numa coisa que ela não queria. E aí como os dois terminam esse caso, é justamente enquanto a Laura tava chupando o Rob, e aí eles batem o carro, ela sai com o pinto dele na boca e morre. E um detalhezinho, vou jogar um outro detalhe aqui pra vocês. Nessa cena aparecem 2 corvos. Esses corvos são ligados com um deus da mitologia nórdica. Vou só falar isso. Até esse momento do episódio, as coisas estavam bem normais, nem parecia tanto o episódio de American Gods. E talvez eu acho que até por isso as pessoas vão conseguir digerir melhor esse episódio, mas aí no momento que a Laura morre, as coisas retornam com tudo. Aquele realismo fantástico do American Gods dos 3 episódios passados vem com tudo. Primeiro com a Laura morta, flutuando, olhando ela morta no chão, e aí depois com a sequência com o Anubis, que ele tenta pegar o coração dela pra pesar, ela dá um tapa na mão dele, e essa discussão que ela tem com ele de não querer estar morta, de levar ela de volta, e ele ficando bravo com ela, é muito legal e desenvolve ainda mais a personagem, que anteriormente ela já tinha conversado com o Shadow dessa questão dela não ter uma crença, dela não acreditar nada, e durante o episódio a gente vê que ela não tem um senso de vida, ela simplesmente existe, ela não tá se importando com ninguém dentro desse mundo. E é justamente aí que tá o cinismo dessa coisa toda, porque quando ela morre, ela quer viver. E é muito bem colocado isso. Ela vê que a partir daí, ela desenvolve um certo sentido de entender as pessoas e de querer estar viva e de querer ficar perto do Shadow, dela sentir uma atração pelo Shadow, dela sentir que ela realmente gosta dele. E eu achei essa inversão de valores, de ela só estar realmente viva quando ela morre, muito bem colocada. Uma coisa que eu acabei não entendendo nisso tudo é qual que é a ligação dela com Anubis, já que o Anubis é um deus egípcio. Tirando aquela questão do começo do episódio, dela trabalhando no cassino com temática egípcia, dela pegar a carta lá que tem o Anubis, não faz muito sentido. Talvez mais pra frente a gente vai ter uma outra questão envolvendo a Laura que explique isso, mas nesse determinado momento não tem tanto sentido assim. E o papo caiu no chão. Who are you to misguide me from my duty? E aí quando o Anubis fala com ela que o destino dela é escuridão eterna, que é escuridão, ponto final, e mostra lá a Hot Tub com inseticida, que vai ser a forma como ela provavelmente vai partir dessa pra escuridão, ela retorna com tudo à vida por causa daquela moedinha que o Shadow jogou no primeiro episódio dentro no túmulo dela, e a moeda cai. E aí quando ela retorna à vida, ela vê um faixe de luz, meio que um beacon assim, e vai em direção a ele, que prova-se ser, na verdade, o Shadow. E aí a gente tem a explicação daquele final confuso do primeiro episódio, em que o Shadow tá sendo enforcado, e aí do nada sangue pra todo lado, ele tá no chão. Quem fez isso foi a Laura. É uma sequência extremamente bonita, com uma câmera lenta, com a chuva, com o sangue. E a Laura extremamente forte, porque ela dá uns socos na galera que espirra sangue pra todo lado. Ela inclusive dá um fatality, tipo, ela dá um chute nas bolas do cara e sai a coluna vertebral dele. É uma cena muito linda. E aí no meio dessa briga, a Laura acaba perdendo o braço dela de escola, da clavícula, e ela volta pra casa, toma banho, o Shadow aparece, ela se esconde aonde? Na hot tub dela, ela decide ir na casa da amiga pra costurar de volta o braço, aí a amiga chega e rende uma sequência extremamente engraçada. Pra mim é a sequência mais engraçada de American Gods até agora, porque ela tem um sarcasmo nessa situação de tipo você pensar, ok, como que eu reagiria ao fato de ver minha melhor amiga morta de volta à vida, só que ela não quer me comer, mas ela é um zumbi, e ela me traiu com o meu marido. É uma questão muito engraçada e acaba resultando num diálogo muito sincero entre as duas, que eu acho isso bem bacana. E aí após as duas se acertarem, que a Laura vai em encontro do Shadow novamente, que ela vê o beacon, vê o faixe de luz,
que ele representa pra ela, que mostra, aliás, a visão dela, que é uma coisa bem legal, que ela vê meio que tudo em preto e branco, e o único ponto de luz dela, o único destino dela é justamente o Shadow, que faz essa brincadeirinha do nome dele, ele ser o Shadow e ser a luz da vida dela. E aí ela e a amiga dela acabam trombando com a Anubis e o Mr. Ibis, e olha que coisa engraçada, os dois têm uma agência funerária, e aí os dois ajudam a Laura a, tipo, deixar de ser uma zumbi, ficar mais com cor, costurar de volta o braço dela, para aí sim ela se encontrar com o Shadow, que é justamente onde acaba o episódio, no mesmo momento que o episódio 3 acabou. Hi, puppy. Enfim, esse quarto episódio dá uma luz maior para a série, bota vários elementos que provavelmente vão retornar em outros episódios, dá um background pro Shadow e pra Laura, desenvolve a Laura de uma forma que o livro nunca fez e mostra que a série pode ter episódios focados em personagens que não necessariamente precisam ser o Shadow ou o Wednesday, e isso é super bacana. Vocês pediram nos comentários de episódios passados para eu dar notas individuais para cada um dos episódios, então eu vou tentar fazer isso a partir de agora. O episódio 1 eu diria que foi um 9,5, o 2 foi 10, o 3 foi uns 9,5, e esse quarto eu diria que é uns 9,5 também, pendendo mais para 9 do que para 10. Então tá a nota aqui dada. E é isso, você assistiu esse episódio de American Gods? Você gostou, não gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, só clica nessa bolinha para se inscrever e não perder nenhum dos próximos vídeos. E compartilha esse vídeo com seus amigos, vamos fazer mais pessoas assistirem American Gods, gostarem da série, porque é uma série muito maneira. E eu quero que quanto mais pessoas assistam e venham ver o vídeo, melhor, mais bacana, foda. Yes! E é isso, valeu, falou e até mais. Tchau!